Olá, retornando então, vamos para a próxima dica, dica 5. Use gráficos dinâmicos quando seus dados não estiverem resumidos. Os exemplos que a gente viu até agora, para fazer gráfico, os dados estavam resumidos, né? Mas nem sempre a gente vai encontrar os dados dessa maneira. Essa tabela aqui, por exemplo, tem vários produtos repetidos e com os valores. Tem maçãs 3 vezes e laranjas 2 vezes. E a gente quer mostrar no gráfico o total de maçãs e laranjas. Dessa maneira, com os dados dessa maneira, se a gente for solicitar um gráfico, não vai nos dar essa informação. A gente tem que primeiro resumir. Uma das maneiras de fazer esse resumo, além de utilizar as fórmulas do Excel, é com tabelas dinâmicas. Então a gente poderia construir uma tabela dinâmica a partir dessa tabela e depois dessa tabela dinâmica construir o gráfico. Só que o Excel já faz todas essas etapas de uma única vez. Vou mostrar aqui na prática como é que funciona. A gente, estando dentro da tabela, de um conjunto de dados que é uma tabela, e a gente pode verificar isso pelo menu. Quando a gente está fora da tabela, não aparece esse menu Design de Tabela. Quando a gente está dentro da tabela, aparece o menu Design de Tabela, indicando que isso aqui é um objeto do tipo tabela. A gente pode já, a partir daqui, fazer um gráfico dinâmico. A gente vai no menu Inserir, e aqui na parte de gráficos aparece Gráfico Dinâmico. Quando a gente clica ali, ele vai identificar qual é a origem. No caso de uma tabela, ele já vai colocar o nome ali, TBL GraphDin, Tabela de Gráficos Dinâmicos, que foi o nome que se deu para esse conjunto de dados aqui. E vai sugerir que a gente faça tanto a tabela quanto o gráfico dinâmico numa nova planilha, porque fica mais limpo. Só que para efeito didático a gente vai usar na planilha existente e vai indicar o local onde vai ser colocado essa tabela dinâmica, que vai ser aqui na célula que ele sugeriu, na E13. Tira esses 5 dali. Não, é isso mesmo, 5 é a planilha, E13. Ok. E aí clicamos no OK e ele vai já com os dados para a construção da tabela dinâmica. A gente pode, nesse caso específico dessas informações, já clicar aqui em produto, ele vai para os eixos, ou as linhas. E no valor, ele vai para o valor. Só que uma outra maneira de fazer isso é explicitamente, se a gente souber como é que vai se comportar o gráfico, aonde, em que, qual dos quadrantes a gente tem que colocar os dados, a gente pode já segurar no produtos e arrastar com o mouse até o eixo, que são as linhas. Depois no valor, até os valores. Ele vai construir, vamos fechar esse quadro aqui, ele vai construir tanto a tabela dinâmica com resumo dessas informações, quanto o próprio gráfico. E a partir daí, a gente pode fazer uma mudança aqui no menu Design do gráfico, alterar o tipo de gráfico. Enfim, ele vai ser um gráfico um pouco diferente, com um pouco mais de recursos do que os gráficos normais que são construídos a partir, não são gráficos dinâmicos, não são gráficos construídos a partir de uma tabela dinâmica. Mas a apresentação visual é bem semelhante e vocês viram que é fácil a construção. Tá certo? Então a gente se encontra aí no próximo vídeo.